nosso Deus. Meus irmãos, então nós vamos continuar na nossa abordagem em relação à liderança. Embora o período de indicações se encerre hoje, e quase sempre, as instruções são feitas anteriormente às indicações, mas como nós teremos as eleições ainda só em abril, então eu tomei a decisão de continuar instruindo a igreja em relação a esse tema, Até porque nós tivemos alguns recortes também nos domingos passados, e acabou que nós abordamos outras questões, Teve o aniversário da igreja, teve o domingo de ceia, então nós acabamos interrompendo aquela sequência de meditações nesse tema da preparação dos oficiais. Então eu ainda vou permanecer nessa instrução até o dia da nossa eleição. E a partir dali, então, a gente vai iniciar um novo tema, um novo trabalho, na escola dominical, quando nós abordaremos a confissão de fé. Nós estudaremos os tópicos doutrinários da confissão de fé. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao tema da qualificação dos oficiais, e hoje nós vamos tratar, pelo menos inicialmente, não sei se nós teremos condições de ver todo o trecho, porque ele é longo, e bastante detalhado, mas nós vamos expor as orientações do apóstolo Paulo em relação às qualificações para a vida e o caráter dos oficiais. Essas instruções Paulo deu a Tito e a Timóteo, dois jovens pastores que foram chamados pelo apóstolo para assumirem o governo pastoral de algumas regiões, e eles então deveriam chegar nessas regiões e eleger presbíteros e diáconos. Então, a partir dessa necessidade de elegerem presbíteros e diáconos, o apóstolo Paulo então indicou para Timóteo e para Tito como esses oficiais deveriam ser, qual o caráter deles, que tipo de vida eles deveriam levar e como deveriam ser as suas características, suas qualificações. Então é isso que nós vamos analisar com a graça de Deus nessa manhã. Antes, porém, meus irmãos, eu gostaria só de relembrar algumas coisas que nós já falamos. Então, o assunto anterior mais importante, eu penso, que nós devemos recapitular, é com relação a Cristo ser a verdadeira autoridade da igreja. Este ponto é fundamental, porque ele retira de nós qualquer tipo de orgulho pessoal e qualquer tipo de pretensão de achar que a igreja deve ser dominada por algum tipo de homem, por algum tipo de personalidade. Então, a igreja ela não tem outro dono a não ser Jesus Cristo, o Senhor. Todos os outros líderes, pastores da igreja, são, na verdade, submissos a este supremo pastor, que é Jesus. Eu sei que, do ponto de vista teórico, todos nós cremos nisto. Eu acho que ninguém se levantaria para dizer, não, eu acho que Cristo não é Senhor. Eu sei que, do ponto de vista teórico, todos nós sabemos. A questão é que, muitas vezes, na prática, nós acabamos nos esquecendo desta verdade. E muitos são tentados a exercer um domínio sobre o povo de Deus, como se eles mesmos fossem donos deste povo, donos deste rebanho. E isso é tão sério, é tão grave, é tão importante, que o apóstolo Pedro, ao escrever sua carta, ele abordou a ideia da liderança partindo exatamente desse ponto. Quando ele disse, olha, vocês devem pastorear o rebanho de Deus debaixo do governo do Supremo Pastor. Ele é o pastor da igreja. Vocês não devem governar como dominadores do rebanho. Vocês não devem governar com ganância.
vocês não devem governar constrangidos, obrigados a governar, porque o governo que se exerce entre o povo de Deus, ele deve ser um governo voluntário, como Deus quer, alguém que se coloca como voluntário para o serviço ao Senhor. Ele deve ser feito de boa vontade, portanto, não deve ser por obrigação, por constrangimento. Ele deve ser feito sem qualquer tipo de interesse pessoal, tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista de status, de poder, né? Ele deve ser feito sem ganância, sem exploração, não é? Então, os pastores, por exemplo, não deveriam pastorear as igrejas pensando nestas questões. É óbvio, meus irmãos, o pastor precisa comer, precisa vestir, precisa sustentar sua família, e é claro que ele deve ser mantido pela igreja. Isso é um preceito bíblico muito claro, mas os pastores não devem se mover nas igrejas pensando nestas coisas. Pedro chama isso de torpe ganância, que é aquela ideia de alguém que deseja assumir uma igreja apenas pelos benefícios que aquela igreja oferece. Aquela igreja, ela paga bem o pastor, ela dá o plano de saúde, ela dá casa, então aí a pessoa cresce os olhos, porque essas coisas são difíceis no mundo. Então, quando ela vê essa oportunidade, não é? Ela acaba, não vou para aquela igreja ali, e começa então a cobiçar status, posição social, tamanho de igreja. Há pastores que não aceitam pastorear igrejas pequenas, né? Querem igrejas grandes, porque são igrejas que trazem status, etc. Pedro diz que os líderes não devem agir desta maneira. Ele chama isso de torpe ganância. E eles não devem também agir como dominadores do rebanho. O que são os dominadores? Aquelas pessoas que acham que o rebanho pertence a elas, e agora eu vou mandar no rebanho. Vocês são obrigados a fazer isso, né? Eu sou o pastor aqui, enquanto eu for pastor aqui, né, você vai ter que fazer isso, como se fossem escravos daquele pastor e não do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso é muito sério, porque entender que Cristo é a autoridade na igreja é exatamente entender que desde o membro mais pequenininho, o recém-nascido, até aquele que é mais ancião, que é mais idoso, toda a sua liderança, todos estão submissos a Cristo. Tem um autor chamado James Bannerman, ele escreve um livro, calhamaço, assim, de umas 1000 páginas, só sobre a igreja. E nesse livro ele fala o seguinte sobre o poder da igreja. Ele diz assim: a igreja, como sociedade, deve sua origem a Cristo. Ela deriva dele o seu governo e os seus ministros, recebe dele as suas leis e a sua constituição, extrai dele a sua influência espiritual e sua graça, aceita de sua mão as suas ordenanças e as suas instituições. Ela age em nome dele e é guiada em seus procedimentos pela autoridade dele. Olha só, então tudo na igreja, tudo, desde a constituição, o governo, os líderes, a forma como a igreja deve se organizar, a forma de culto, as ordenanças, instituições, os sacramentos, tudo isso deriva de Cristo, a sua autoridade. Então significa dizer que nós não somos autorizados a fazer qualquer coisa na igreja, senão pela ordem de Jesus Cristo. A igreja funciona, portanto, meus irmãos, submissa à palavra de Cristo, que é as Escrituras. Então, não é a vontade do pastor, não é a vontade do conselho, não é a vontade da maioria. A igreja não é uma instituição democrática. Não é uma instituição democrática. O povo decidiu, o povo quer assim. Não. A igreja é uma instituição cristocrática. Cristo é o governante da igreja. Portanto, ele tem que dizer se deve ou se não deve fazer algo no corpo que é dele, corpo de Cristo.
Então, nós devemos começar por aí, pensando exatamente que tudo aquilo que nós fazemos na igreja deve obediência a Cristo. E eu citei aqui também, há uns domingos atrás, o texto de Isaías 9, 6 a 7, um texto muito conhecido nosso, né? Quando o profeta diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo, e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E eu destaquei 4 pontos aqui nesse trecho, né? Primeiro, o governo está sobre os seus ombros. Então, isso aponta exatamente para o fato de que Cristo domina, Cristo reina, Cristo tem autoridade real de um verdadeiro monarca. Então, ele vem para estabelecer princípios, leis, ele vem para, de fato, exercer o domínio, porque ele reúne, ele defende a sua igreja, ele preserva o seu povo pela sua palavra, a fim exatamente de demonstrar este governo que ele exerce diretamente sobre a sua igreja. Depois o trecho também diz: para que se aumente o seu governo. E a palavra aumentar, o verbo aumentar aqui, nesse versículo, indica um processo de se tornar cada vez mais numeroso. Então é a ideia de volume, ou seja, Cristo ele exerce o governo para que a sua igreja se expanda. É uma referência à extensão do governo de Cristo, e isso deve significar, portanto, que todos aqueles que obedecem ao governo de Cristo, eles naturalmente entram nesse processo de um crescimento orgânico, de um crescimento espiritual responsável e um crescimento espiritual correto, bíblico. Depois o texto diz: para o estabelecer e o firmar, em relação ao governo, né? Então aqui Isaías usa esses 2 verbos, estabelecer e firmar, e eles têm a ideia, meus irmãos, de decretar. Estabelecer aqui é decretar, é instituir, ou seja, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele decreta suas leis. É ele, portanto, quem estabelece o regimento interno, por assim dizer, da igreja. Então, é ele quem diz como que as coisas devem funcionar. E a ideia de firmar é a ideia de sustentar, manter. Então, Cristo estabelece as suas leis, a sua regra, o seu regimento, com o objetivo de manter a sua igreja no trilho, no seu caminho. E, por último, eu destaquei aqui: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E a palavra zelo, na Bíblia, especialmente relacionada a Deus, indica um tipo de fervor intenso da parte de Deus. Alguns costumam traduzir isso até como ciúme. É a ideia de que Cristo ele não aceita compartilhar, dividir a sua glória com ninguém, com nenhum outro, né? Então a ideia de zelo é esse fervor intenso que Deus tem pela sua obra e que Cristo naturalmente tem pelo seu povo. Por isso que as Escrituras ameaçam aqueles que tentam usurpar o governo de Cristo e aqueles que tentam também destruir a unidade da igreja. Quando o pastor Calvino ele fala a respeito da possibilidade de alguém deixar a igreja, os irmãos sabem que na época da reforma havia muita discussão em relação a isso, né? Porque com a reforma iniciada pelos pré-reformadores, John Hus, Zwingli, depois veio com Lutero, depois foi sistematizada pelos demais, né, como o próprio Calvino, que veio depois de Lutero. Nessa época, havia aquela ideia de que a igreja que dominava na época, a igreja católica, ela havia se perdido em relação às Escrituras. Mas nunca houve um sentimento de necessariamente fundar uma nova igreja, romper com a igreja, fundar uma outra denominação.
A ideia, principalmente com Lutero, na época, era reformar a Igreja Católica. Por isso a palavra reforma. Não era uma dissidência, não era um cisma, não era uma separação. Não, nós vamos sair daqui, porque... Não, nós vamos reformar. A ideia era consertar, era trazer a Igreja de volta aos trilhos. Entretanto, não foi assim que Deus quis. Não foi assim que Deus quis. A Igreja Católica permaneceu no seu caminho, né, de equívoco em relação às Escrituras, e, por isso, os reformadores foram obrigados a romper com a Igreja. Então, quando Calvino fala a respeito dessa ideia de alguém deixar a Igreja, sair da Igreja, né, por algum motivo, ele diz o seguinte, que só há duas razões para que alguém rompa com a unidade da Igreja. A primeira, se a palavra de Deus estiver sendo adulterada na pregação, em outras palavras, se estiver sendo pregada heresia, por exemplo, né? Então aquela igreja se tornou uma igreja herética. Ele está pregando, ensinando aquilo que a Bíblia não ensina, está pervertendo o ensino bíblico. Então isto daria à pessoa o direito de dizer, olha, eu não mais vou pertencer a esta igreja. Ou, em segundo lugar, se os sacramentos estiverem sendo pervertidos, o batismo e a ceia do Senhor. Ontem eu até conversava com alguns irmãos a respeito de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi um pastor congregacional, ele foi herdeiro da teologia reformada, teologia puritana, e ele foi muito influente no nordeste dos Estados Unidos, no século XVIII. E Edwards, ele teve problemas na igreja que ele pastoreava, porque ele não aceitou servir a ceia do Senhor para pessoas que não eram professas. E na época havia uma influência muito forte, política, porque a própria família do Edwards, os avós, eram influentes naquela comunidade. Então, muitas pessoas iam para a igreja, mais como simpatizantes da igreja, mas elas não assumiam, não se convertiam de verdade, não se arrependiam dos seus pecados, mas elas queriam participar da igreja, né? Como o próprio catolicismo faz hoje. Qualquer pessoa que entra numa igreja católica, ele pode participar da Eucaristia, né? Não há um controle quanto a isso, não há uma disciplina. E Edwards não aceitou servir a ceia, e ele foi expulso daquela igreja, ele não foi aceito naquela igreja, mas ele foi fiel ao Senhor, nós cremos assim. Então, Calvino diz isso, olha, se os sacramentos forem adulterados, se não houver mais o verdadeiro arrependimento e a ministração correta desses sacramentos, aí sim você está autorizado. Fora isso, nós não devemos quebrar a unidade da igreja. Veja como que isso é interessante, irmãos. Porque hoje, às vezes, acontece da pessoa sair da igreja por qualquer coisa, né? Ah, fulano olhou de lado para mim, vou sair da igreja. Né? Vou sair da igreja. E, fulano passei no rio para mim, vou sair da igreja. Qualquer coisinha a pessoa quer sair da igreja, né? Mas a igreja é coisa séria. O corpo de Cristo é algo sério. O corpo de Cristo é de Cristo. Não é nosso, não é meu, não é do irmão que talvez tenha me ofendido, que tenha olhado de lado para mim. A igreja é de Cristo. Então, nós temos que lutar juntos por esta unidade. Lembram-se lá do texto de Efésios, que nós fizemos a exposição aqui, que o pastor de Noel também usou o mesmo texto na pregação do domingo à noite? A unidade, nós temos que preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É isso que Paulo coloca lá em Efésios, capítulo 4. Nós estudamos aqui na Escola Dominical e também ouvimos a pregação do pastor de Noel. Ou seja, nós crentes temos de lutar pela unidade da igreja. E como que nós fazemos isto? Com humildade, com mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Olha só, tudo isso é uma maneira de nós vencermos este orgulho pessoal, de acharmos que a igreja é nossa, é minha, então a igreja é minha, tem 50 anos que eu estou aqui, esse rapazinho chegou agora e já está querendo mandar, nós temos que colocar ele no lugar dele, né? Ou então o contrário, acabei de chegar na igreja, mas a igreja, ó, para você ver, a igreja está morta, vamos mudar esse negócio tudo aqui. Não, cada um com a devida longanimidade, humildade,
paciência, mansidão, todos trabalhando juntos, todos, desde a criancinha pequenininha até o senhor mais idoso, todos juntos, na unidade cristã, visando o crescimento do reino de Deus, do corpo de Cristo. Todos nós cuidamos do corpo, que não é nosso, é de Cristo. Então, esse é o princípio fundamental, meus irmãos, que deve reger qualquer tipo de governo que há na igreja do Senhor. Porque este governo, ele procede de Deus Pai e é exercido em Jesus Cristo. E louvado seja o nosso Senhor por isso, né? Porque ele estabelece o parâmetro. Então, nós não temos um papa, nós não temos um presidente da igreja, nós não temos um sumo sacerdote humano, né? Nós temos Cristo. Cristo é o nosso pastor, o supremo pastor, e é a ele que nós devemos obedecer, é a ele que nós devemos seguir. Se qualquer um de nós, qualquer que seja o pastor, qualquer que seja o líder, obrigar a igreja a fazer algo que as Escrituras não obrigam, a igreja não é obrigada de forma alguma a seguir este ensino, né? Porque o ensino ele precisa vir de Cristo. E Cristo, meus irmãos, nós também falamos, ele designou um corpo de líderes que agora dessem continuidade a este governo que é dele. Então, ele começou com os apóstolos, e os apóstolos instituíram, então, os chamados presbíteros. Cristo, então, depois de ter sido assunto aos céus, governou a igreja por meio dos apóstolos, né? E depois esses apóstolos, então, eles ordenaram a instituição dos chamados presbíteros. A palavra presbítero significa literalmente ancião. Em tese, é aquele que é mais idoso, experiente, aquela pessoa que já tem já foi testada anteriormente e ela tem as costas largas, né? Ela tem peso para suportar os desafios que virão sobre a igreja. Então, os presbíteros, eles devem ser, de fato, testados e devem ser, de fato, pessoas maduras e experientes. Isso não significa dizer que nós não possamos ter presbíteros jovens. Mas esses presbíteros jovens, se eles forem jovens, eles devem demonstrar para a igreja maturidade, experiência cristã, experiência com o povo de Deus. Por isso Paulo vai dizer lá, nós vamos ver agorinha, com relação a esta liderança não ser neófita. Não pode ser alguém, por exemplo, novo convertido. E a razão que Paulo dá ali, ela é muito clara. O novo convertido, ele é mais facilmente tentado ao orgulho. Uma pessoa que acabou de chegar na igreja e ela é colocada como líder, ela tem a tendência de se ensoberbecer, de se tornar vaidoso, de se orgulhar de sua posição. Então Paulo diz, evita estas coisas, porque pode acontecer de você dar a alguém um poder que ainda ele não possa suportar. E aí, de uso desse poder, ele pode causar muitos problemas para a igreja. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho, mas eu estou só adiantando aqui estes aspectos, né, do governo de presbíteros. Lá em 1 aos Tessalonicenses, meus irmãos, capítulo 5, versículo 12, se vocês quiserem abrir este texto, e dele eu vou fazer a passagem para os textos de Timóteo e Tito. 1 aos Tessalonicenses 5, 12. Talvez seja um bom texto para a gente decorar nessa manhã, gravando aí nos nossos corações. É uma instrução que o apóstolo Paulo dá aos crentes da região de Tessalônica, né? Em relação ao
cuidado que eles deveriam ter para com os líderes. 5,12, diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Então, nesse texto aqui, a ideia do apóstolo Paulo é de apontar 3 funções daqueles que exercem a liderança na igreja. Três funções dos chamados oficiais. Vejam aí, os 3 verbos: trabalham, presidem e admoestam. Trabalham, presidem e admoestam. Nós poderíamos dizer que estas são as funções principais do ofício, tanto presbiterial quanto diaconal. A palavra trabalhar aqui, meus irmãos, que é a palavra grega kopiao, ela significa um trabalho duro, um trabalho pesado. A ideia de Paulo aqui é um trabalho que chega à exaustão. É aquela pessoa que, de fato, gastou toda a sua energia até ficar extenuada, cansada, suada, cansada. Aquela pessoa, sabe aquele trabalho que você realiza ali naquele dia, bem cansativo, um trabalho braçal, um trabalho físico mesmo, te deixa moído. Essa é a ideia do verbo trabalhar aqui. É alguém que se gasta, é alguém que se permite gastar, é alguém que se entrega de uma maneira intensa ao trabalho na igreja. A ideia, portanto, é de uma diligência, de esforço, muito além da medida dos demais. Então, sabe aquela coisa que algumas pessoas falam assim: ah, pastor, aqui na igreja só tem umas 5, 10 pessoas que trabalham. Toda hora que precisa delas, só elas. Toda hora que precisa fazer alguma coisa, só tem elas que trabalham. O resto não faz nada. É assim mesmo. Não tem não tem nenhuma novidade, não. É assim mesmo. Na época de Paulo também era assim. Na época de Jesus também era assim. Quantos apóstolos Jesus tinha? 12. Para aquela multidão toda. Então, são poucos mesmos os que vão se afadigar no trabalho. Quem vai fazer esse trabalho duro, pesado, exaustivo, não são todos, são alguns. E esses alguns, eles são chamados exatamente para serem diferentes quanto à carga de trabalho que eles vão suportar, que eles vão assumir. Então, se você, de fato, se sente vocacionado por Deus para o exercício do presbiterato, do diaconato, saiba que você vai ter que fazer um trabalho pesado. Um trabalho pesado. Saiba que você vai ter que estar à frente. É você que vai conduzir a igreja, é você que vai puxar a igreja. É você que vai ter que sofrer quando os problemas vierem. É você que vai ter que suportar e enfrentar as dificuldades quando elas surgirem. Esse é o ônus do ofício que você está disposto a assumir. Então, aqui é essa ideia: trabalhar duro. Trabalhar duro. E a gente sabe, né, irmãos, não é incomum nós vermos, às vezes, oficiais reclamarem, por exemplo, dos seus trabalhos, das dificuldades do ministério, né? Ah, ministério é muito difícil, ser pastor é muito difícil, ser presbítero é muito difícil. Ah, mas Jesus nunca disse que seria fácil. A Bíblia nunca fala que isso vai ser fácil. Pelo contrário, a Bíblia fala que a gente vai morrer. O pastor fiel, se ele for fiel mesmo, o prêmio dele é morrer, preso. Deixa eu falar alguma coisa aqui para vocês verem contra esses movimentos que tem por aí. Se daqui a pouco o Ministério Público não está aqui batendo na porta, Polícia Federal chegando lá em casa. Ué, é para isso mesmo. Agora sim, o que eu posso fazer? Eu fui vocacionado para isso, né? Que Deus me livre de ser preso, mas se for, e se precisar ser por conta da pregação do Evangelho? Então,
não tem que reclamar, não é? Oficiais não tem que reclamar do serviço. Ah, igreja é difícil. Ué, quem falou que seria fácil? Né? Você se dispõe para esse trabalho aqui. Segundo verbo aí, presidir, é o grego prostamai, que significa exercer autoridade, liderar, governar, estabelecer diretrizes e fazer cumpri-las. É exatamente a ideia de presidência. É alguém que exerce a liderança de governo, a liderança de estabelecer as diretrizes, de presidir. Então, os presbíteros, eles devem ser aptos para presidir, ou seja, para estabelecer diretrizes, para fazer cumprir essas diretrizes, para encaminhar as demandas da igreja, sejam elas de quais níveis forem, né? Tanto espirituais quanto administrativas, porque nós não dividimos essas coisas, né? Para nós tudo é espiritual, porque tudo nós devemos fazer diante da face de Deus. Então, não há coisas mais santas ou menos santas, né? Tudo que nós fazemos diante da face do Senhor e para a glória de Deus. Por isso, todo o nosso trabalho deve ser um trabalho santo. Os presbíteros são chamados para... tem um pastor chamado Richard Phillips, que ele diz o seguinte: os homens da igreja devem erguer-se para garantir que as pessoas sejam tratadas como merecem e para procurar aqueles que foram deixados de fora ou estão abatidos. Quando uma influência destrutiva, como fofoca, divisão, por exemplo, ameaça a igreja, os homens piedosos devem intervir para acabar com ela. Se os líderes da igreja falham em sustentar a sã doutrina, os homens piedosos da congregação devem se reunir com eles para exortá-los a fazê-los. Se os pastores e presbíteros não o fazem, os homens fiéis devem buscar meios legítimos de substituí-los por outros homens que sirvam fielmente ao Senhor. Vejam que coisa séria, então, né? É a ideia de presidência. Se os nossos oficiais não estão presidindo o povo de Deus como deveriam, eles devem ser exortados a fazê-lo, biblicamente, é claro, com todo respeito, mas devem ser levados a refletir acerca desta liderança. E por último aí, irmãos, admoestar, que é a palavra nouteteo, que é de onde vem, ontem eu até falei isso também com um grupo de irmãos, que é de onde vem a palavra noutético. Noutético, que é nouteteo, né, no grego, é admoestação. Os pastores que lidam com aconselhamento bíblico, como J. Adams, por exemplo, eles têm esse tipo de método, chamado método noutético. É o aconselhamento bíblico, puramente bíblico, que aconselha as pessoas a partir das Escrituras, porque crê que as Escrituras são suficientes para restaurar a alma, né? Para redimir, para resgatar a pessoa dos seus problemas espirituais. Então, o tratamento noutético vem desta ideia aqui, de admoestação. Então, a pessoa que admoesta, o que ela faz? Ela instrui, ela corrige, ela disciplina, ela adverte alguém quanto a um comportamento inadequado. Então, Paulo está dizendo que esses líderes na igreja de Tessalônica, eles também agiam dessa forma. Eles eram responsáveis e tinham autoridade para, sem medo, sem receio, sem aquela ideia de ferir as pessoas, com amor, com paciência, com mansidão, eles nunca deixavam de corrigir, instruir, disciplinar e advertir aqueles irmãos que andavam erradamente. Por isso, meus irmãos, o pastor Bill Escol afirmou o seguinte, que para ser presbítero, para ser oficial, é preciso ter, e aí ele usa uma expressão, coragem evangélica. E ele chama de coragem evangélica exatamente esta coragem que a liderança deve ter de não temer homens. Não temer homens.
nós devemos temer antes a Deus do que aos homens. O que significa isso? Significa que a admoestação, ela não deve estar sujeita às pessoas. Se eu precisar admoestar a igreja em relação a certo pecado, eu preciso ter esta coragem evangélica de vir a este púlpito e dizer: irmãos, vocês estão pecando nisto, vocês estão errados nesta atitude. Devo fazer isso com amor, devo fazer isso com paciência, com mansidão, mas devo fazê-lo. Porque se nós nos escondermos atrás do medo dos homens, nós não cumpriremos a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, que é pastorear o rebanho de Deus. Nós seremos pessoas apenas como marionetes, conduzidas pela vontade do povo, seremos democráticos, talvez ficaremos até bem na fita, né? Ficaremos bem aí na concepção popular, seremos populares, mas não seremos fiéis a Deus. Esse é um ponto muito importante e é talvez o ponto que mais traga dificuldades para alguns irmãos da liderança, que é muitas vezes o medo, o receio de tratar de certos problemas, de certos pecados, que precisam ser tratados, mas que às vezes a pessoa fica temerosa. Mas se nós falarmos isso, vai sair da igreja, se nós abordarmos assim, a esposa vai ficar com raiva, se nós falarmos isso, se nós corrigirmos, falarmos sobre a criação de filhos, a mãe vai ficar com raiva e não vai voltar na igreja mais. Nós não podemos ter esse tipo de receio, meus irmãos. Claro, toda instrução deve ser com amor, com paciência, com longanimidade, isso é fato, mas ela deve ser feita. Porque o profeta de Deus, ele foi chamado para anunciar a palavra de Deus, em tempo e fora de tempo, disse Paulo a Timóteo. Portanto, nós temos de ser fiéis, e é isto que Paulo diz aqui em relação a esses irmãos que eram aptos para admoestar. E vejam, meus irmãos, que Paulo diz: acateis com apreço os irmãos que fazem estas três coisas: trabalham pesadamente, sabem liderar e corrigem vocês como devem corrigir. E ele diz lá no 13, né? E que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. E eu acho muito interessante como que Paulo finaliza a ideia. Ele diz assim: vivei em paz uns com os outros. E é interessante, porque Paulo, meus irmãos, sabia como que as coisas funcionavam, né? E Paulo sabe que o orgulho humano, ele é terrível. E quando alguém que lidera sobre nós nos diz o que temos de fazer, corrige o nosso erro, isso pode causar divisão, pode causar problema na igreja, né? Se um presbítero precisar chamar a atenção de um irmão por um comportamento inadequado, e isso pode causar algum problema, esse irmão pode ficar chateado por um tempo. O próprio Paulo diz isso, né, que a disciplina naquele primeiro momento, ela não parece muito agradável, ela causa tristeza na pessoa, pode causar algum mal-estar, mas veja, Paulo está dizendo: viver em paz uns com os outros, ou seja, entendam que cada um tem a sua missão de governo, de presidência, de trabalho. Deus chamou essas pessoas de uma maneira especial para que elas pudessem de fato ser pessoas amáveis, né? E corrigidas pelo Senhor. Eu vou ler aqui o trecho do pastor, dos pastores Joel Bick e Mark Jones. Eles fazem uma paráfrase, uma interpretação de um pastor, um pregador puritano chamado Joe Owen. E eles dizem assim: presbíteros são responsáveis por acompanhar com diligência e disposição a vida dos membros da igreja, assegurando-se de que os mandamentos de Cristo sejam obedecidos por aqueles que o reconhecem como Senhor. Mais do que isso, os presbíteros devem estar atentos contra toda insubordinação
ou manifestação daquelas discordâncias e divisões que ocorrem tipicamente em igrejas. Olha que interessante, né? Os presbíteros devem estar atentos para acompanhar com diligência, especialmente a unidade do corpo de Cristo. Ao perceberem que há pecados que quebram a santidade do povo de Deus, que rompem com a unidade, os presbíteros devem atuar ali para não permitir que haja insubordinação, para que não haja divisões, discordâncias, a ponto de isso comprometer a unidade do corpo do Senhor. Muito bem, amados irmãos, eu vou agora iniciar tratando aqui de algumas características que aparecem lá nos textos de Timóteo e Tito. Depois, num próximo domingo, eu ainda falarei um pouco mais sobre essa questão disciplinar, que eu penso ser muito importante para a vida do povo de Deus. E aí nós vamos ver um pouco mais sobre essa ideia de admoestação. Mas agora eu quero voltar aqui para 1 Timóteo 3. E quero que os irmãos, por favor, abram e fiquem com as Bíblias abertas nesse texto, que nós vamos considerá-lo aqui. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Bom, a primeira coisa que Paulo fala aí é que Cristo, sendo o Senhor da igreja, aquilo que ele deu aos apóstolos foi uma autoridade de fato espiritual, uma autoridade de governo, como nós acabamos de ver. E por isso que Paulo inicia o primeiro versículo com esta expressão: fiel é a palavra. Paulo utiliza essa expressão, meus irmãos, para autenticar a verdade do que ele vai falar em seguida. É como se ele dissesse: esta palavra, ela é verdadeira. O que eu vou falar agora é uma palavra autenticada, autorizada. É uma palavra registrada em cartório, né? É algo real, é algo verdadeiro, genuíno. Então, guardem nos seus corações. Essa é a ideia de Paulo. Esta palavra é fiel, ela nos foi dada por Jesus Cristo e ela tem autoridade em Cristo. E aí ele fala o que Cristo ensinou. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Então, aqui, a primeira coisa que Paulo faz é distinguir o ofício para o ministério dos outros tipos de ofícios no mundo. A vocação ministerial, Paulo chama de obra excelente. Por quê? Em razão de várias questões, mas eu vou citar apenas 3. Primeiro, em razão de sua origem, a origem do chamado ministerial é divina, porque ela procede de Deus, Deus é quem chama, é Deus quem vocaciona. Então, a origem do chamado é distinta, não é uma aptidão natural, não é uma aptidão que se aprende ao longo da vida para se exercer depois, não há uma faculdade, um curso universitário, mas há uma designação direta de Deus. Portanto, é um chamado, vocação. Vocar é chamar. Então, é um chamado de Deus. Deus chama e diz àquela pessoa: levanta-te e cumpra este ministério. Nós temos milhares de exemplos na Bíblia em relação a isto, né? Os irmãos estão se lembrando aí, por exemplo, do chamado de Moisés. Deus chamou Moisés para liderar. Senhor, eu não sei falar, não precisa. Eu estou chamando, então eu sou e eu vou capacitar você. Jeremias, Senhor, eu não sei falar direito, não interessa, eu te chamei, você vai cumprir o meu ministério. Abraão, tantos outros, né?
os profetas em geral, no Novo Testamento, Mateus, Pedro, todos os apóstolos, quer dizer, chamados para vocação, para o ministério, para cumprir a ordem do Senhor. Então, por que é excelente? Pela sua origem, é Deus quem chama. Segundo, por que é excelente? Pelo seu conteúdo. Meus irmãos, nenhuma outra disciplina humana se assemelha ao conteúdo que o Evangelho apresenta. Nenhum. Meus irmãos, eu evito muito falar destas coisas, porque eu não gosto muito de atrair para mim os exemplos pessoais, mas eu acho que nesse momento talvez seja adequado eu dizer isto. Eu tenho outra formação além de formação de pastor, formação teológica. Deus me deu o privilégio de chegar a fazer um doutorado em outra área, na área de letras. Tenho também formação em filosofia. Já trabalhei com essas coisas. Eu já participei de bancas, de concursos públicos. Já participei de defesas de teses. Já estive assentado com alguns nomes importantes do cenário nacional, da filosofia, da linguística. Mas eu tenho um testemunho próprio para dar a vocês. Mesmo estando em todos esses lugares, nenhum deles e nenhum desses eventos foi, para mim, maior do que, por exemplo, estar aqui, nesta manhã, ensinando a vocês a palavra de Deus. Porque todos esses conhecimentos que eu adquiri e tenho adquirido, eles são muito menores do que o conhecimento que a palavra de Deus é capaz de nos dar. Então, eu estou dizendo isto porque eu quero dizer aos irmãos que esta obra ministerial, a obra do Senhor, a pregação do Evangelho, o ensino da palavra de Deus, o governo na igreja, são obras excelentes. Nada se compara a abrir as Escrituras e pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, se você ocupa este cargo de um oficial, de um presbítero, de alguém que Deus deu o privilégio de trabalhar duro, de presidir a igreja, de admoestar, corrigindo a igreja, saiba que nenhum outro trabalho que você faça é maior do que este. Nenhum outro trabalho que você faça é maior do que este. Eu estou dizendo que ser pastor é mais importante do que ser advogado? Não. Eu creio que o advogado também ele pode honrar a Deus na sua vocação. Mas o que eu quero dizer é que o conteúdo com o qual os presbíteros trabalham é um conteúdo santíssimo. É a palavra do Senhor. E os irmãos percebem o quão grave é este ministério. Ser responsável por transmitir aos outros a verdade de Jesus Cristo. Então, o conteúdo do Evangelho, o conteúdo que nós trabalhamos, o conteúdo do episcopado é realmente excelente. Não troque, portanto, nenhum outro conhecimento por este conhecimento. Não deixe de amar a palavra de Deus pensando que outros conhecimentos que você possa adquirir vão superar este conhecimento. Não é. Este é maior, ele é excelente. Origem, conteúdo e terceiro lugar. Por que é uma obra excelente? Porque, meus irmãos, o objetivo desta obra é diferente de qualquer outra obra que você venha realizar neste mundo. Nós ensinamos as pessoas, nós trabalhamos duro, presidimos e admoestamos as pessoas para que elas se tornem semelhantes a Jesus Cristo. Lembre-se do texto de Paulo em Efésios, a fim de que todos nós alcancemos a plenitude
da estatura de Cristo, a maturidade de Cristo Jesus. Todo o corpo, toda junta, bem ajustada, bem organizada, se ajusta para parecer cada vez mais com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o objetivo de ser oficial da igreja é este. Este é o objetivo. O objetivo é fazer com que aquela igreja se pareça mais e mais com Jesus Cristo, que ela se adeque mais e mais à palavra do Senhor, que ela seja cada vez mais crente. O desejo, meus irmãos, do conselho de uma igreja deve ser fazer com que os seus liderados, os seus conservos, os nossos irmãos, sejam mais piedosos. Esse é o desejo do conselho, deve ser este o desejo do conselho. O conselho deve trabalhar duro, deve presidir, estabelecer normas, regras, deve corrigir. Com que objetivo? Com o objetivo de que esta igreja seja mais piedosa, ame mais o Senhor, para que ela se pareça mais com aquele que é o dono da igreja, Jesus Cristo. Vejam, portanto, que trabalho maravilhoso. Nenhum outro trabalho possui essa dignidade. Nenhum outro. Eu sei que o médico pode salvar vidas. O médico pode salvar uma vida. Um dia desses, já tem um tempo, eu vi uma história de um médico que a pessoa estava com uma hemorragia no coração, numa das artérias, e ele não tinha o que fazer. E naquela hora ali, ele disse que orou a Deus, e ele achou uma cola que eles usavam lá em alguma situação, e pingou na artéria. Ele falou: olha, a pessoa vai morrer mesmo, não tem o que fazer, eu vou inventar uma coisa aqui. E pingou a cola, tipo um super bonder, né? E funcionou. Diminuiu o fluxo sanguíneo, estancou, e ele conseguiu fazer a cirurgia de recuperação e a pessoa sobreviveu. Isso é maravilhoso. Agora pensa, a pessoa está indo para o inferno e você tirá-la de lá. Qual obra vale mais? Porque aquele médico pode ter salvado a vida de uma pessoa temporariamente. Talvez ela viva mais 20, 30, 40 anos, mas se ela morrer sem Cristo, ela vai morrer eternamente. Você pode dar vida a uma pessoa para sempre. Por isso a obra é excelente. Por isso essa obra ela é insubstituível. Um dos médicos mais famosos que nós temos, dois deles, Lucas, o que escreveu o Evangelho. Lucas era médico, doutor Lucas. Por isso, quando os irmãos leem lá, por exemplo, trechos em que aparecem enfermidades, Lucas ele narra diferente de Marcos e Mateus. Quando ele diz, por exemplo, que a criança tinha febre ou estava enferma, Marcos fala assim: a criança estava enferma. Lucas diz: a criança tinha uma febre alta. Legal isso, né? Ele era médico, então ele sabia descrever com maior precisão essas coisas, né? Deus utilizou esse conhecimento dele na própria Escritura, mas ele deixou a medicina para ser servo do Senhor. Não que ele necessariamente tenha virado as costas para a sua profissão, mas ele entendeu que o fato de levar as pessoas a Cristo era muito mais importante do que salvar as vidas delas apenas neste mundo. E, aliás, é o que todo médico deveria fazer, né? Deveria contribuir para salvar as vidas das pessoas neste mundo, mas, ao mesmo tempo, evangelizá-las, para que elas pudessem também ser salvas na vida eterna. E um outro médico muito famoso é o Dr. Martin Lloyd-Jones, um conhecido pregador inglês, né? Que também médico, e abandonou a medicina para se tornar um pregador do Evangelho, e se tornou um grande pregador do Evangelho no país britânico, né? Então, meus irmãos, por que a obra do episcopado é excelente? Pela sua origem, ela vem de Deus, pelo seu conteúdo, que é o Evangelho de Jesus Cristo,
E terceiro, pelo seu objetivo, que é levar pessoas a Cristo. Por isso, se você já é presbítero, se você é diácono, se você deseja ser, se você quer ser pastor, presbítero, docente, saiba disso, você está entrando num caminho excelente. Se Deus chamou você para isso, não fique aí pensando nas dificuldades, pense no privilégio, pense na excelência dessa obra. Você vai sofrer? Vai, muito provavelmente. Você vai ser criticado por algumas pessoas? Vai também, muito provavelmente. Mas não se importe com isso. O objetivo é muito maior. Imagine se Jesus se preocupasse com as críticas que ele teria no ministério. Imagina se Paulo se preocupasse com as críticas das igrejas, com os problemas que ele enfrentou. Paulo foi, inclusive, teve o seu apostolado radicalmente questionado. A segunda carta aos Coríntios é praticamente uma defesa de Paulo do seu próprio apostolado, porque eles não queriam aceitar o apostolado de Paulo, né? Então, imagine se esses homens se preocupassem com essas coisas. Nós não teríamos hoje o Evangelho, né? Mas eles sabiam em quem criam, e por isso o foco deles estava no lugar certo. Eles sabiam onde deveriam chegar. Quem os havia chamado? Cristo. Para quê? Salvar pessoas, fazendo o quê? Com o conteúdo certo, a pregação do Evangelho. Nós vamos concluir, meus irmãos, dentro de alguns minutos. Eu quero apenas apresentar aqui para vocês, rapidamente, não vou fazer uma exposição muito detalhada, mas quero apenas tocar aqui em alguns pontos destas qualificações. É necessário, portanto, nunca desprezem estas pequenas palavrinhas da Bíblia. A palavra portanto aí, ela tem uma força muito grande. Portanto é o quê? É uma conclusão, que significa logo, significa por causa disso. Então se é uma obra excelente, o que significa dizer? Que a pessoa que ocupa esta obra precisa ter qualificações específicas, certo? A pessoa que vai ocupar essa obra que é excelente, ela precisa ter um perfil, precisa ter uma qualificação. E aí Paulo vai dizer quais são essas qualificações. Primeiro, irrepreensível. Irrepreensível, irmãos, não é uma pessoa que não erra, não é uma pessoa perfeita. Irrepreensível é uma pessoa que não dê motivos claros, públicos, para ser repreendida. Em outras palavras, é aquela pessoa que não tenha uma falha, um erro, um pecado, que seja um pecado motivo de repreensão constante, motivo de repreensão contínua. Então, é uma pessoa que os irmãos olhem para ela e percebam que ela não tem algo para ser chamada a atenção continuamente. Sabe? Não tem aquelas pessoas que elas têm um determinado erro, um determinado pecado, e sempre aquele mesmo pecado, aquele mesmo erro, e todo mundo já sabe, já caracteriza aquela pessoa por aquele pecado. Ah, não, aquele irmão, ele não consegue guardar segredo. Qualquer coisa que fala com ele, daqui a pouco a igreja toda está sabendo. Ele então é o quê? Repreensível. É uma pessoa que tem um problema, tem um pecado que tem que ser tratado. Essa pessoa não pode ser um oficial. É isso que Paulo está falando. Irrepreensível, então, não é uma pessoa perfeita. É uma pessoa que nela nós não encontremos um pecado que possa ser apontado assim, diretamente, dizendo, olha, esse irmão tem isso aqui, né? Então, essa é a ideia de Paulo. Esposo de uma só mulher. Naquela época, meus irmãos, havia muitos problemas relacionados à poligamia, que eram casamentos múltiplos, né? Desde o Antigo Testamento isso já acontecia muito. Deus era tolerante com essa situação. Algumas vezes ele repreendia, noutras vezes não.
E aconteceu que no início da era cristã, também era comum que em algumas igrejas, homens tivessem mais do que uma mulher, do que uma esposa. Então, o que Paulo faz aqui é estabelecer o critério da monogamia, que é o critério da criação. O homem se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Então, Deus sempre foi monogâmico, o casamento entre homem e mulher, e apenas um homem e uma mulher, né? Um casal mesmo. Então, só que, ao longo das culturas, com as perversões por causa do pecado, a poligamia se espalhou. Então, não era incomum acontecer nessas igrejas haver homens que tivessem mais do que uma mulher. E Paulo, ele diz o seguinte, olha, no caso do líder, como ele precisa ser o modelo, então ele precisa ser casado com apenas uma mulher. Se ele for marido, ele tem que ser marido de uma só mulher. Pastor, podem ser eleitos solteiros? Podem. A restrição de Paulo aqui não é para que os anciãos, os bispos, sejam casados. O que Paulo está dizendo é que, se casado, que ele seja casado com uma só mulher. Correto? Então, não há problema de ser solteiro. O problema de ser solteiro é uma outra questão, que não é tratada aqui neste tópico. Mas, neste tópico, Paulo não está proibindo que os solteiros se tornem oficiais da igreja. Tá certo? Porque, senão, o próprio Paulo, que era solteiro, não poderia ter exercido o ministério, né? Então, há essas discussões que nós temos que colocar para os irmãos. Então, aqui não é uma exclusividade para casados. A questão é, se casado, que não seja polígamo, né? Que ele tenha só uma mulher. Temperante. A ideia de temperante, irmãos, é a ideia de tempero mesmo. É uma pessoa equilibrada, uma pessoa que tenha paciência, uma pessoa que seja longânima. O oficial, meus irmãos, não pode ser briguento, ele não pode ser contencioso. Sabe aquela pessoa brava, aquela pessoa assim que parte para a briga já na primeira situação? Essa pessoa não pode ser presbítero. Por quê? Porque ela vai dar problema no conselho. Imagina se no conselho ela discordar, alguém discordar dela, por exemplo, vai ser muito difícil controlá-la, né? Então, pessoas contenciosas, que são pessoas briguentas, gente que polemiza, gente que fala com dureza de palavras, gente que não sabe colocar as palavras, gente que ofende muitas vezes com a forma, estas pessoas não são temperantes, elas precisam ser temperadas, né? Quarto, sóbrio. Sobriedade é o contrário de uma pessoa ébria. Ébria é o bêbado. E como que o bêbado anda? O bêbado anda cambaleando, né? Um bêbado, ele não tem consciência das coisas, ele fica para lá, fica para cá, né? Uma pessoa sóbria é o oposto disso. É uma pessoa que é equilibrada, ela é firme nos seus propósitos, ela sabe o que ela quer, ela tem consciência das suas decisões, ela, portanto, não toma decisões por impulso, ela é sábia, ela é prudente, ela é equilibrada. Então, é uma pessoa sóbria, uma pessoa capaz de, no momento de se calar, ela se cala, no momento de falar, ela fala. É uma pessoa que distingue bem essas situações. Ela não é como um ébrio, como um bêbado, que anda cambaleando, não tem consciência das coisas, vê as coisas turvadas. Não, ela vê com clareza, ela é firme nos seus propósitos, sabe o que quer. Então, esta é uma pessoa sóbria. Modesto. Modesto, irmãos, aqui é no sentido de uma pessoa que não é uma pessoa que valoriza posses. A modéstia é saber viver com aquilo que se tem de maneira feliz, de maneira grata a Deus. Então, uma pessoa modesta é uma pessoa que, mesmo sendo rica, em termos financeiros, ela não usa essa riqueza como motivo de ostentação, como motivo de superioridade. Então, ela pode ser milionária, mas ela é humilde, ela é simples, ela convive bem com os irmãos, ela conversa com todas as pessoas, desde o mais pobrezinho até o mais rico.
Então, esse é o modesto, sabe viver com o que tem, e vive com aquilo que é suficiente. Não é uma pessoa consumista, uma pessoa que gasta demais, uma pessoa exagerada nas suas vestes, né? Uma pessoa que ostenta. É uma pessoa modesta. Você olha para ela, é uma pessoa comum, pessoa simples, né? Nos seus trajes, na sua maneira de falar, nas suas posses. Ela não valoriza essas coisas. E quando tem essas coisas, ela dá graças a Deus porque tem. Não usa isso como ostentação, né? Hospitaleiro. Na época de Paulo, era muito comum que missionários andassem pelas cidades pregando o evangelho, e quase todos eles eram perseguidos. Então, nesse caso aqui, ser hospitaleiro é abrir sua casa para receber esses irmãos que estavam sendo perseguidos e que passariam aquela temporada ali naquela cidade. Isso significava, portanto, risco, né? Porque se você recebesse alguém que estava sendo perseguido, provavelmente, e se essa pessoa entrasse na sua casa, você estava atraindo para a sua casa um perigo, porque você também seria identificado como cristão e possivelmente perseguido também. A ideia de Paulo é que o presbítero, o líder, né, o diácono e o presbítero, ele deve ser alguém acolhedor, acolher pessoas que estão sob perigo, sob risco. Então, o presbítero, ele fica atento na igreja com relação àquelas pessoas que estão correndo perigo. Que tipo de perigo? Perigos espirituais, né? Perigos físicos também. Então, se você percebe que tem um jovem que está se enveredando por um caminho complicado, você, como presbítero, você vai acolhê-lo. Leve ele para a sua casa, para tomar um café, passar uma tarde com você, bater um papo. Isso é hospitalidade, você abrir sua casa, abrir seu espaço privado para acolher essas pessoas, acolher aqueles que precisam ser acolhidos, é buscar aquela ovelha que está ali perdida, né? Vou encerrar aqui, tá, meus irmãos? Na semana que vem a gente continua, porque o horário já vai no limite, eu não quero cansar os irmãos também. Apto para ensinar, esse é o último tópico, eu vou encerrar com ele, mas vou retomá-lo, por ele ser distinto de todos os outros. E por que ele é distinto? Porque é a única qualificação que não é uma qualificação moral. Os irmãos perceberam que todas as outras qualificações são de caráter, são qualificações morais. Então, irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, são questões morais, de comportamento, né, de caráter. Apto para ensinar, não. Apto para ensinar é uma qualificação que não é de caráter, né? Não é moral, é uma habilidade. É uma habilidade. E por que Paulo introduz aqui a aptidão para o ensino? Paulo introduz a aptidão para o ensino, porque, como nós vamos ver no próximo estudo, o objetivo final da eleição de presbíteros era exatamente prevenir a igreja da entrada de falsas doutrinas. E uma vez que muitas falsas doutrinas eram ensinadas na igreja, era necessário que houvesse, então, irmãos capacitados, distintamente capacitados, preparados para isso, para que eles pudessem responder a estas heresias, tanto instruindo a igreja contra estas heresias, quanto, se necessário fosse, expulsando da igreja aqueles que ensinavam heresia. Então, o presbítero, nesse sentido, ele é um guardião da palavra. Ele deve conhecer bem a palavra de Deus e a sua doutrina, a sua teologia, para que ele possa ser capaz de perceber atentamente as heresias que estão sendo produzidas entre o povo de Deus. E se ele percebe que algo foi ensinado fora das Escrituras, ele tem o dever de se levantar e de se opor àquela doutrina falsa que está sendo ensinada. Porque ele é o guardião da igreja, ele não pode permitir que doutrinas falsas entrem na igreja. Lá em Tito, Paulo coloca assim: porque existem muitos insubordinados, e ele fala isso logo depois de dizer que o presbítero tem que ser apegado à palavra. E aí na frente ele coloca: porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão,
é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Olha só que interessante. Então, havia gente ensinando doutrina falsa na igreja, e os presbíteros deveriam se levantar contra estes. E Paulo usa aqui uma linguagem muito forte. Paulo diz, é preciso fazê-los calar. Literalmente mandem que eles calem a boca e se assentem. E se não aceitarem, que saiam da igreja. Esta é a instrução apostólica. É dura, mas é esta a instrução apostólica. Se houver falsa doutrina, tira. Não permita, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Se a gente deixar um pouquinho de mentira dentro da igreja, daqui a pouco a igreja toda está contaminada por isso. Então, isso é apto para ensinar. Eu vou tratar, irmãos, disso aqui com mais dedicação, porque eu penso que esse é um assunto também muito importante, né? Que nós devemos considerar. Vou parar por aqui, irmãos, já são 10h40, como eu disse, não quero cansá-los, né? E na semana que vem, com a graça de Deus, a gente continua a exposição. Eu ainda quero terminar esses tópicos e entrar também na questão mais disciplinar, e que Deus nos ajude.